Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial. Estamos em Brasília para uma temporada da Bucocast e quero fazer um agradecimento especial aqui à Dinâmica, que nos deu a oportunidade de poder falar um pouquinho da especialidade aqui nessa região, em especial aí ao Ulisses e ao Márcio, o nosso muito obrigado. Estou recebendo o Dr. Luiz Fernando Goulart Cardoso, meu amigo, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no canal da Bucocast, falar um pouquinho sobre a especialidade, sua trajetória dentro da bucomaxilofacial e vamos falar bastante sobre cirurgia ortognática. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, agradecer a Dinâmica também que pôde trazer todos vocês, eu e vários colegas aqui para a gente estar falando. Falar sobre cirurgia ortognática com certeza para você é algo muito tranquilo, porque você tá no dia a dia, falando com seus pacientes. Mas antes de a gente falar sobre esse tema, doutor Luiz Fernando, eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, como que foi entrar na odontologia, porque escolher essa área. Alguns colegas que passaram por aqui mirou a medicina e acertou a odontologia. No seu caso não foi isso, não? Como é que foi isso? Não, no meu caso eu venho já de família de dentista. Já veio meu pai, meu tio, meu avô, meu irmão mais velho, são todos dentistas e não tinha como eu fugir dali. A escolha não foi muito do tipo assim, não, eu quero fazer outra coisa. Não, você vai ser dentista. Vai ser, já desde pequeno, os brinquedos eram já de relacionados a dentista. A odontologia. Tem um colega que ele é dentista, ele fala que ele levava o filho dele pra Disney, E aí ele fala que ele não influenciou o filho dele a ser dentista, ele é orto, Aí ele falava assim pro filho, olha Pedro, você não precisa ser dentista, mas só pra você saber, quem tá pagando essa conta aqui é o dentista, Tipo assim... Aquela foi no subconsciente, O sonho que você tá realizando da Disney é a odontologia, graças à odontologia, Não teve jeito, o filho com certeza também foi pro mesmo caminho. E tem algum bucomaxilo na família, doutor? Não tem. Como que foi a escolha para cirurgia? O pai, a família, o que a gente tem de especialista dentro da... Meu pai hoje é aposentado, Sim. Antigamente os dentistas eram mais clínico geral. Clínico geral, raiz. Meu pai era orto de formação. Meu irmão é clínico geral também. Ele fez curso de dentística, mas ele é mais tranquilo, ele fica em prefeitura trabalhando. E eu já entrei na odontologia focado para buco. Então, os cursos que eu fiz ali de orto, depois foi tudo relacionado para entender como que funcionava o preparo orto-cirúrgico para a odontologia. Quem que tá certo, quem que tá errado? O pai ou o filho que escolheu a bucomaxilo? Porque a bucomaxilo é um desafio e tanto, O errado no bom sentido, O desafio, como que foi para você? Quem influenciou você na bucomaxilo? Porque você tem o pai a referência como dentista, mas na graduação, como que você mirou a cirurgia ou você já veio buscando a cirurgia? Já vim buscando ali. E depois de muito tempo ali formado, eu consegui vir para cá para fazer a residência, mas eu já vinha focado nisso. Que ano que você fez a sua graduação? Eu formei em 2004. 2004. Você já é um cirurgião raiz, já? Já, sou raizão que fala. Tá quanto tempo dentro da especialidade? Eu vim para cá, eu já vim tarde para cá. Eu vim com 2013. 2013. Aí eu formei em 2016 aqui. 2016. Isso. Aí era para eu voltar para o interior, que a gente sempre vem fala minha casa, para ficar perto dos pais. E acabei ficando. Sua cidade natural qual que é? De Araçatuba. Interior de São Paulo. Daqui lá tá quantos quilômetros? Tá longe daqui? Lá dá 850. 850. Saindo da onde eu tô, da região de Campinas, você tá mais perto então, na verdade. Tô mais perto de Campinas. Campinas ali acho que é uns 500 quilômetros. 500 quilômetros. É porque então Brasília tá para frente de Araçatuba, nesse sentido. Exatamente. É que eu não venho de carro, venho de avião, não faço nem ideia. Quando se fala de estrada... A estrada é boa de carro. De carro tá boa. A estrada é boa. Pega um pedacinho ali na BR-153, que é o único pedaço ali que é difícil, que é perto de Rio Preto, mas o resto é tudo via dupla. Tem ido a Araçatuba ou não? Tenho. Do ano passado para cá eu tento ir a cada 2 meses. E eu tô conseguindo. Top de linha. Meu amigo, vamos falar sobre cirurgia ortognática. Dentro da especialidade, quando você se forma em bucomaxilo, você já tem um desafio e tanto para você se tornar especialista. Quando você fala, vou seguir
como especialista em cirurgia ortognática, aí a curva ela fica mais acentuada de conhecimento. Como que foi para você escolher a cirurgia ortognática como uma dos pilares aí do tratamento do seu paciente? É porque a formação tem várias residências, que tem residência que é mais focada no trauma. Se você aprende tudo. Sim. Só que tem residência que você vê mais trauma, tem residência que você vê mais ATM, tem residência que você vê mais ortognática. A que eu fiz foi muito ortognática. Então a gente, desde o primeiro ano, eu operava. Então a gente saiu ali com uma base muito boa em ortognática. Que hoje, em algumas residências, às vezes o aluno vê muito pouco ortognática. Vê muito pouco cirurgia, não entra em campo. Então tem muito colega que sofre, que tem um desafio de você formar, que é muito difícil, e depois o desafio de você entrar no mercado. Verdade. Que para você entrar no mercado, começar a operar, é muito difícil. Tem muitos colegas que não conseguem. Aí eles acabam tendo uma facilidade maior em sisos, ficam mais em consultório e não em hospital. Implantodontia, né? Implantodontia, acaba indo para essa área de zigomático, porque eles acabam não conseguindo entrar nessa área ali de hospitalar. Dentro da especialidade, quais áreas os tratamentos que você atua, doutor? Eu faço toda a parte cirúrgica. Desde implante, siso, ATM, cirurgia ortognática, trauma, toda essa parte eu faço. Agora você fala, faz uma restauração, eu falo, chama meu irmão. Tá pensando na parte das cirurgias estéticas da face também ou não? Tem que acompanhar o mercado, né? Tem que acompanhar, né? O mercado, senão a gente fica para trás. Mesmo sendo raiz, a gente tem que dar uma olhadinha nessa fatia do bolo que tá vindo aí. A bucomaxilo, ela... Não sei se no meu ponto de vista, tem muito preconceito da parte da estética, mas agora parece que não teve pra onde correr, né? Não tem pra onde correr, praticamente caiu no colo nosso, né? Caiu essa parte estética aí, tá vindo com força. E cada vez mais os pacientes, eles estão querendo não só corrigir, né? A mandíbula para trás, para frente, eles estão querendo visualizar o conjunto harmônico entre o osso e a face. Harmonização facial, né? Definitiva. No seu ponto de vista, como que você enxerga a cirurgia ortognática, né? Ela é funcional estética, é uma cirurgia estética. O seu paciente procura pela função, ele procura pela estética. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A cirurgia ortognática, no meu ponto de vista, é uma cirurgia funcional, mas não tem como você falar que ela só mexe com a função. Porque a partir do momento que você mexe o osso, você vai mexer músculo, tecido mole, tudo. Então ela acaba mexendo ali na estética. Agora, tem pacientes que procuram só pela estética, né? Era um pedaço muito pequeno de pacientes que está aumentando com o tempo. Porque antigamente eles faziam fios, preenchimentos, e hoje não. Hoje eles sabem que eles podem fazer uma harmonização definitiva, né? Doutor, hoje a demanda da cirurgia estética tem crescido bastante, né? A ROF, a harmonização, cada vez mais. A odontologia, isso antigamente ficava só na mão do cirurgião plástico, dos dermato. Hoje está na mão... tem essa briga. Hoje está na mão do dentista, né? Então, acredito que cada vez mais o paciente vai procurar o cirurgião dentista pensando na questão da estética, né? Sim. E a cirurgia ortognática, ela já entrega isso para o paciente quando mesmo você pensando na função, a estética ela já vem, né? Ela já mexe na estética. Não tem como a gente mexer nos ossos e não pensar na estética. Nos movimentos delicados ali, você deixar a face harmônica. E com o resultado da estética é muito gratificante para nós profissionais. Dentro da estética, quando fala em cirurgia ortognática, um tema que é muito pertinente é a posição do nariz, né? A rinoplastia, aquela cirurgia que está na mão do otorrino, mas que o bucomaxilo também mexe nessa estrutura. Sim. E que o paciente fica muito preocupado na cirurgia ortognática com a posição do nariz. Como que você lida com a paciente, mas as mulheres principalmente que se preocupam com isso, técnica, como que você faz? Olha, vai mexer, vai mudar. Você tem alguma técnica que você faz com que você diminui esse impacto no nariz quando você mexe na maxila? Eu queria que você falasse um pouquinho pensando nessa questão. Uma boa pergunta.
Paciente hoje com a modernidade, o paciente tem grupo de WhatsApp, de rede social, e eles conversam entre si, coisa que há muito tempo não tinha, né? Então, a grande dúvida deles é: meu nariz vai abrir, vai empinar, eu vou ficar com o nariz grande, né? E tem os colegas que falam: vou dar um pontinho especial, que é a aplicatura que todo profissional faz, né? Eu faço uma aplicatura com um fio diferente ali, os movimentos mais discretos para não abrir tanto a columela nasal, né? Que é a abinha do alargar nariz. O nariz, né? Isso. Isso é uma coisa que você normalmente conversa com o paciente previamente, né? Converso, tento explicar para ele, a gente faz o planejamento virtual, faz uma simulação de como que vai ficar, porque explico para ele ali do edema, que ele vai ver ali o edema melhorar de 4 meses para frente, 6 meses ver um resultado bacana, depois dar uma estagnada até 8 meses, porque a grande expectativa do paciente é o nariz, vai melhorar, não vai? Só que enquanto tiver edema não tem o que a gente fazer ali, tem que esperar, e geralmente o resultado é sempre muito bom, a não ser que seja grandes movimentos, grandes avanços, igual a apneia, aí muitas vezes abre muito, né? Você, dentro da bucomaxilofacial, tem uma formação aí acadêmica de estar dentro de hospital, formar aluno, pessoas que trabalham em torno com você, né? Como que você vê a questão da formação do cirurgião hoje, né? O cirurgião bucomaxilofacial está entrando hoje nas cirurgias cosméticas da face, que é uma área que está crescendo, mas a gente também tem uma deficiência de reop, de muitos casos que provavelmente já deve ter chegado para você, de colegas que você precisa estar reoperando. Como que você avalia hoje a formação do cirurgião bucomaxilofacial? Principalmente você que, né, atua dentro de hospital, as pessoas falam que o trauma é uma base, dá uma base muito grande para a cirurgia ortognática. Você concorda com isso? E como que você vê essa área dentro da nossa especialidade, doutor? O trauma, ele dá uma base porque você resolve problemas ali que não é um trauma, né? Está desmontado, então você vai montando o quebra-cabeça. Então, a ortognática é um trauma também, só que é um trauma organizado. Então, você se sente mais seguro para fazer, que você sabe na onde que você vai montar o quebra-cabeça ali. Da formação, tem muitos colegas que eu brinco, né? Que eles são muito... que eu costumo dizer que eu tenho medo até de tirar dente de leite. Porque quando você perde o medo, você começa a fazer equívocos, né? Perdeu o medo de andar de bicicleta, cai. Então, tem muitos colegas que eu falo, eles são muito corajosos, né? E a coragem é por ter uma autoconfiança muito boa ou por não saber os riscos que pode ter. O frio na barriga é bom sempre ter, É né? bom, é bom. O menos é mais nesse caso. Menos é mais, o menos né? é mais. A cirurgia, você nunca sabe aonde ela pode te levar, né, cara? Porque você começa a cirurgia e você pode ter as intercorrências. A diferença é essa. Você está fazendo ali, mas você está ciente que uma hora você vai ter uma dalfrecto, vai ter... a mandíbula vai fraturar errado. O problema é você resolver, né? Isso é onde que você tira... que faz a diferença entre homens e crianças, que o pessoal brinca. Separar, né, os homens dos meninos. E tem muita intercorrência. Mas a intercorrência é quem faz 100 vai ter mais intercorrência que quem faz uma por ano, né? Isso tá entre o que pode acontecer. Hoje você ter intercorrências é sinal que você está operando, né? Porque só não tem quem não opera. Verdade. O que você falou eu não tenho intercorrência, eu faço uma por ano. Por isso você não tem. Não vai ter. Agora, quem faz 50, 100 por ano, vai ter. Vai ter reop, vai ter problema. Faz parte. É o organismo, um osso não é igual ao outro, uma face não é igual a outra. Por mais que você saiba que a técnica vai ser sempre ali. Mas a gente sempre vai se surpreender. Toda ortognática é igual cantor. Sempre que vai entrar, vai dar um friozinho na barriga. Toda ortognática é um paciente, é uma vida diferente que a gente acaba mudando. Eu nunca tive intercorrência, mas quantas cirurgias você fez? Nunca soltou uma placa com parafuso. Mas quantas placas, quantos parafusos você já colocou, né? Porque exatamente. Só acontece quem já fez, quem faz, né? Quem tem rotina. E faz parte da especialidade, é aquilo que você falou. O problema não é você ter intercorrência, é o problema você saber resolver. Resolver. Não é delegar, não é passar para o colega, é tentar resolver.
Doutor, eu queria que você falasse do paciente de cirurgia ortognática. Você fez muito trauma dentro de hospital. O paciente do trauma, ele chega quebrado, como você falou, né? Vem um quebra-cabeça para você montar e ele vem numa condição diferente, né? Ele vem pensando em sobreviver, né? Eu preciso... E a cabeça do cirurgião que vai pro trauma, ele precisa tirar o paciente daquela condição. Isso. O paciente da cirurgia ortognática, ele não chega com trauma, ele não tem problema nenhum. Ele tá zero bala, ele quer melhorar aquilo, né? Exatamente. Ele tá buscando melhorar o que já tem. Como você lida com o paciente na questão psicológica? Como que você conversa com o paciente? Como que você explica a sua rotina ali de planejamento, com o orto, com o paciente? Porque, obviamente, ele vai passar, como você falou, ele vai receber um trauma para poder entregar para ele um benefício que ele está buscando. Como que você trabalha nesse quesito com os seus pacientes? O trauma em si, o paciente ele quer a função, né? Nós vamos lá restabelecer a função. A estética vem, muitas vezes nós não conseguimos num primeiro ato a estética, mas o importante é restabelecer a função óssea ali. Da ortognática, não. A gente vai fazer o trauma e tem que já restabelecer a estética, né? E o paciente, muitas vezes, ele vem muito ansioso, né? Eu costumo pegar de perto mesmo, passo meu número, acompanho. Cirurgia, para mim, não acaba no centro cirúrgico. Depois nós temos acompanhamento de 1 ano ali com o paciente. Eu vou no orto, converso, tento estar sempre perto, porque é um trabalho em conjunto, né? O ortodontia é muito importante ali na cirurgia ortognática. Então, se eu operar um paciente que não está com preparo bom, eu vou devolver ele com preparo ruim para o orto. Então, eu procuro estar sempre junto, o paciente com o orto. Cada 3 meses eu vejo o paciente, vejo o modelo, tá acompanhando sempre de perto. Para poder entender e saber o melhor momento de operar, né? Exato. Que o paciente, eu quero operar. Ele não entende ali que tem a passagem dos fios, que tem alinhamento, que tem curva de Spee, que tem muitas vezes mudar a inclinação dos dentes para depois a gente, com a base óssea ali, arrumar. Ele já quer operar. Ele já faz plano. Eu vou tirar férias, daqui 3 meses eu quero operar ali. Ele já, calma, não planeja tuas férias não, que tem uma parte que é muito difícil, que são os convênios, né? Muitas vezes a gente opera por convênio e o convênio tem que subir relatório, muitas vezes não respeita o prazo dos 21 dias, vai demorando. Então, essa ansiosidade é muito difícil. Aí a gente tenta deixar com maior clareza ali para os pacientes, para eles estarem sempre cientes ali que é uma etapa difícil. Que muitas vezes tem que ser psicólogo nessas áreas, né? Tem psicólogo, às vezes a gente dá uma encaminhada pro psiquiatra, porque o paciente fica bem ansioso mesmo. Ansioso. E a última semana autorizou, colocou os ganchos, mostrou o planejamento, bateu um martelo, aquele friozinho na barriga, o paciente fica ansioso. Normal, né? Faz benefício antecipado também ou não? Eu tenho por mim que o benefício antecipado só em alguns casos. Porque depois não é rotina. Não é rotina. É problema, né? Você tá tirando de mim aí, é problema. O benefício antecipado é problema pros dois, né? Pro orto e pro buco. Depois você não consegue um resultado bacana, você fala, orto, vai lá, termina aí. O orto olha pra você. Fala, né? Daqui a pouco você olha no WhatsApp, não tem mais a carinha do orto ali. Acabou a amizade. Porra, você me entregou essa bucha, cara. Eu sou bem específico, atrás, né? É bem específico. Bem específico. Tem uns caras que são bons em benefício antecipado. Eu conheci o Dr. José Thierres, do Belém do Pará, cara. Faz muito benefício antecipado e ele tem uma destreza, e a gente conversou uma vez, mas a maior parte dos colegas que eu converso, ninguém quer entrar nessa briga do benefício antecipado. Eu já vi ali do pessoal que tentou fazer ali, fez ali, os resultados não foram bacanas. Não sei se é a experiência que eu tive de ver no caso ali, mas eu prefiro, como eu disse, menos é mais aí. Uma boa parte dos REOP vem desses benefícios antecipados, né? De uma cirurgia, um preparo de orto ali, que depois o ortodontista fica muito mais tempo para o paciente ali, não consegue deixar ele do jeito que ele queria. A cirurgia, quando dá certo, o orto e o cirurgião, eles blindam e comemoram. E quando dá errado, doutor? Porque pode dar errado também, né? Pode ser. Pode dar errado. É uma comunicação direta que tem que estar bem claro, né, com o ortodontista, porque faz parte
de quem faz, né? Faz parte de quem faz. Como lidar com isso, né? Eu sempre pergunto, de quem que é o paciente? É do ortodontista ou é do bucomaxilo? A responsabilidade é do orto ou é do buco? É dos dois. Como eu sei que você já tem uma caminhada aí, uma estrada longa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse quesito, como você otimizar isso, paciente no meio dessa situação, é explicar para o paciente, é explicar para ele e trazer ele para perto e dizer que ele vai precisar ter uma reintervenção. Como que você lida com... Muitas vezes, quando o paciente, vou dar um exemplo, chegou no meu consultório por indicação ou chegou no consultório por causa que viu um outro paciente que eu operei, que é o que mais ocorre no meu caso, pacientes que indicam porque veem resultados de outros pacientes. Ele chegou sem aparelho, nada, querendo operar. Eu falo, você tem orto? Não, então procura, nós temos orto, ou procura um ortodontista. Que o paciente não sabe disso, né? Não sabe. Que seja especialista, que ele saiba te preparar. Porque muitas vezes prepara, chegou no fio, a gente manda a carta, escreve tudo certinho, trabalha em conjunto. No pós-operatório, depois, se o orto não for corriqueiro dele de preparo, ele pode se perder ali. Tá? Já aconteceu. Ele se perdeu, deixou o paciente topo a topo, aí depois tem que pegar na mão do paciente, vamos lá, pega o orto, conversa, pra gente explicar certinho. Então eu procuro antes, porque eu quero num orto que o convênio, e não é especialista, muitas vezes nada contra, ele não é corriqueiro e acaba patinando no preparo, e não fica lá 3, 4 anos ali e não tá bom. Então, e essa comunicação com o paciente é importante, né? Eu sento com eles, tento deixar bem claro, falo, não tá legal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, eu tenho vários profissionais que eu falo, tem aqui. Porque eles já são corriqueiro de preparo cirúrgico. Então, é muito difícil depois dar um problema. Quanto por cento você... obviamente que ninguém fala em porcentagem, mas no seu ponto de vista, o quanto um bom preparo facilita a boa cirurgia. Um bom preparo, Ismael, é 50% da cirurgia. Eu diria que é 70%, é 80%. Um bom preparo, quando chega redondinho, o que você... 100%. Não vou esconder, é muito bom. O orto quando manda redondo, né? A maxila, a parte de cima, a mandíbula, a parte de baixo estávelzinha ali, ocluindo, bacana. Não é? Facilita a vida. E o paciente fica com muito menos tempo com o aparelho no pós-operatório. Né? Muitas vezes o paciente pega e fala, mas eu vou ficar quanto tempo de aparelho depois de operar? É uma pergunta frequente deles. Depende. Você está bem preparado? Pouco tempo. Não está bem preparado? Vai ter que ficar mais tempo. Quem tem que responder essa pergunta, na verdade, é o orto, né? É o orto. Mas ele pergunta pro cirurgião. Ele joga pra gente. Quando que... Fala pro buco lá quando que tá bom, né? Eu, geralmente, quando opero, eu devolvo o paciente 45 a 60 dias pro orto. Aí, para ele só finalizar, né? Alguns ajustes. Volta o fio ali, tira os elásticos, finaliza. Mas quando não tá preparado, aí fica ali mais um ano e pouco fácil. Hoje, no seu ponto de vista, a cirurgia ortognática, o paciente padrão 2, 3, enfim, o assimétrico, qual que é o maior desafio desses perfis faciais para você conseguir devolver função para esse paciente? Ismael, se você me perguntasse isso há 8 anos atrás, eu ia falar de assimetria, né? Porque a gente não tinha hoje um planejamento virtual. Então, para você montar ali no articulador, para pegar uma simetria, um cante, era muito difícil no gesso. Hoje, com planejamento virtual, eu já descarto a simetria. Eu acho ali o retrognatismo muito, muito... eu acho que os pacientes de retrognatismo são mais exigentes. Certo. Porque você vai avançar, depois a musculatura pode puxar, então tem que ser uma coisa bem, bem harmônica. Eu acho sempre, para mim, o retrognatismo, eu vou um pouquinho mais cauteloso. É interessante isso, porque você falou... A maioria fala o paciente assimétrico, né?
Aqui, essa pergunta eu faço para outros colegas. O que você, na verdade, você respondeu, você falou do assimétrico, mas está dizendo hoje, né? Para você, com a expertise que você tem, esse paciente, o retrognata severo, ele te dá um pouco mais de cautela ali, para você mexer. Porque você tem que não só avançar a mandíbula ali, tem que avançar a maxila, que tem um nariz, que a gente tem que ver a base. Então, para mim, eu acho o retrognatismo um pouquinho mais desafiador. A simetria, ela no Dolph hoje, que é um programa, tem outros, ele nos dá uma base muito boa para a gente corrigir. Kant, Io, corrigir todos as assimetrias, né? Isso no articulador provavelmente era muito difícil. E fazer goteira ali, fez muita sujeira, Errei muita moldagem. Viu? Como você é um cirurgião raiz e eu sei disso, eu preciso perguntar para você sobre a cirurgia ortognática minimamente invasiva. Porque a gente sabe que hoje é um dos temas que vem sendo muito abordado nos congressos. E, obviamente, há quem faça, há quem não faça, tem as suas indicações. Eu queria que você falasse do seu ponto de vista, como que você enxerga a técnica minimamente invasiva. Ela veio num boom, né? Todo mundo, de repente, minimamente invasiva, só que eu tenho por mim ali que, em alguns casos, sim, igual benefício antecipado. É uma boa técnica para você fazer. De pós-operatório, sim, um avanço da maxila, bacana. Agora, minimamente invasiva num paciente de apneia, você vai ter que avançar muito. Eu acredito que o índice de insucesso passa o de sucesso. É uma opinião minha particular. Eu acho que ela não é para todos os casos, tem colegas que fazem com maestria, mas o índice ali de insucesso é muito mais forte. Hoje, como que você vê, você falou de apneia, esse paciente, porque parece que eu entrei dentro da especialidade, eu sou da área do marketing, então eu sempre fiz comunicação. Eu já ia te perguntar, você é dentista? Eu sou da área do marketing, mas quando eu entrei na especialidade, a gente começou a fazer comunicação para bucomaxilo, não se falava tanto em apneia obstrutiva do sono. Estou falando de 10 anos atrás, talvez eu esteja enganado. Hoje se fala muito mais e a cirurgia ortognática ela tem uma indicação com uma certa frequência para esses pacientes. Como que você enxerga esse paciente? Como esse paciente chega para você? Quais são as queixas do paciente que sofre com ronco, com apneia? E se você tem tido bons resultados da cirurgia ortognática com esse perfil de paciente? Você falou de 10 anos, né, Lino? Hoje, você acredita que ainda o paciente não sabe, é muito pouco divulgado, que nós, cirurgiões bucomaxilos, conseguimos, temos esse tratamento, que é o avanço bimaxilar ali, para desobstruir as vias aéreas. Então, não é todo paciente que tem a ciência, não é todo colega que otorrino que encaminha para a gente, né? Muitas vezes o paciente chega, aumentou, claro. Que hoje com a internet eles pesquisam que o paciente ele não quer viajar e levar um CPAP. Né? É muito difícil. É muito ruim, né? Eu operei agora um senhor de 56 anos que ele é vou dar só esse exemplo. Ele é mecânico de helicóptero. Então ele vai para Rondônia, vai para vários lugares e no acampamento ele falava: Luiz, ninguém quer dormir lá comigo. Eu dormia num outro quarto, minha esposa não dormia. Operei ele veio me agradecer, que há muito tempo ele não dormia com a esposa, que ele chegou no acampamento lá e falou: mas tem alguma coisa, cadê teu barulho à noite roncando? Então isso é muito gratificante. E tem muito paciente que não sabe ainda que ele pode melhorar, pode ter uma qualidade de vida, de sono, que através da cirurgia ortognática. Esse paciente, o que ele relata normalmente, esse paciente que tem apneia? Qual que é a dor desse paciente? A gente sabe que o CPAP é um problema, mas quais são os problemas que apresenta um paciente e os riscos que ele tem com relação à apneia, doutor? Geralmente é quem acompanha, vamos supor, o marido, a mulher que faz ele vir, ou vice-versa, ou namorados, porque ele dorme, acorda, ronca muito, então engasga, aí vai fazer o exame, vê na polissonografia que ele está tendo vários tempos sem oxigenação. Então, tem muito paciente que ele procura com medo de morrer mesmo de apneia. Tá? Que ele vai até o limite. Eu tinha que fazer essa cirurgia há 5 anos atrás, mas agora eu vejo que realmente não dá. E eu procuro sempre unir, né?
Ó, você está com sobrepeso, vamos ali ver um endócrino, um nutricionista. Não adianta a gente fazer só a ortognática se você não perder o peso. Quais são os seus hábitos? Vamos mudar os hábitos. Então a gente tenta sempre fazer em conjunto para o paciente mudar. Realmente ter uma vida melhor. E esses pacientes, normalmente, o problema é sempre estar ligado à respiração, por conta do retrognatismo. Isso. É sempre a respiração, que não vai dormir engasga, que primeiro eles acham que é refluxo, mas não. É a falta de ar, aí passa o dia inteiro dormindo, com sono, mal-humorado, porque não dorme bem à noite. Essa é a grande relato que eles não falam. Doutor, hoje o paciente... Você relatou um caso do paciente aí que você operou, um mecânico de helicóptero, e você falou uma coisa que é bem interessante, né? O paciente ele tem a queixa, mas quem tem a queixa maior é quem dorme junto, né, cara? Ele vem empurrado ali. Ele vem empurrado. Porque a pior coisa que tem é você dormir com alguém que ronca, né? Porque acaba não dormindo também. Exatamente. E é verdade, às vezes é o marido que faz a mulher vir, é a mulher que empurra o marido. Isso. E convence ele a operar. Geralmente, os homens são bem mais medrosos, viu? A mulher é mais corajosa, corajosa, o pós é muito mais tranquilo. Segue mais a risca, mais tranquilo. Opera mais mulher ou homem? Eu opero mais mulher. Mais não sei porquê também, mas é o que eu tava fazendo essa pergunta para mim esses dias, eu mesmo. Falei, olha, eu tô vendo minha casuística aqui, tudo, tem mais mulher. E dentro dentro da bucomaxilo, né, os dados dizem que o paciente classe 2 é o que mais, no modo geral, que mais tem aparecido. Você tem operado mais 2? O que você tem operado mais? Classe 3, paciente assimétrico? O paciente... depende muito. A gente brinca, né? Igual que a gente porta de serviço, a gente brinca. Esse mês veio só fratura de órbita, esse mês veio só... Parece que vem só aquilo, né? Época. Tem assimetria pouco. Agora apareceu 3 casos de síndromes ali, de pacientes assimétricos para a gente resolver. Mas ali entre classe 2 e 3 para mim é mais ou menos igual. Classe 2 é mais, tipo 60%, 40%. Classe 2 é mais. É mais. Esse paciente classe 2, ele normalmente apresenta algum problema de articulação ou nem sempre, doutor? Como que é isso? Geralmente, eu tenho um protocolo que eu gosto muito de usar, que a gente já pede, né? Não é meu, é o beabá. Retrognatismo, que é a mandíbula para trás, pede sempre a toma e a ressonância da mandíbula. Vai batata que vai ter algum problema articular. Aí eu costumo fazer ou antes... Tá? Não faço no mesmo ato uma lavagem da articulação e uma viscosuplementação, que é o ácido hialurônico. E depois faz a ortognática tranquilo, que sempre o paciente retrognato ele tem problema na articulação. A cirurgia ortognática tem alguma pesquisa científica que ela pode desenvolver algum problema caso o paciente não tenha na articulação? Porque quando você faz ortognática, ela mexe na articulação, né? Os mais raízes, né, do passado, eles, se você faz a ortognática e não deixa o posicionamento da mandíbula na sagital com o côndilo passivo, quer dizer o quê? Ele dentro da cavidadezinha, ele tem que ficar passivo. Você separou a mandíbula, ele tem que continuar ali. Antigamente o pessoal colocava na posição, ou ele ficava para frente ou para trás, e tinha-se na teoria que falava que ele remodelava, mas não, né? Então, se você fizer a técnica muito bem feita e deixar o côndilo ali na cavidade ali, não tem problema de articulação. Porque você mexe ali, né? Uma vez que... E o côndilo ele vai se readaptar, né? Fixou errado, o côndilo vai estar fora. Aí ele vai tentar se adaptar, mas aí futuramente vai dar problema. Vai dar problema, né? Hoje o preparo ortodôntico, como a gente estava falando anteriormente, ele é extremamente importante para o sucesso da cirurgia ortognática, né? Como que você enxerga hoje, né, o preparo com os alinhadores? Porque mudou, né? Hoje o paciente está buscando esse tipo de aparelho. Você tem operado pacientes com tratamento com alinhador? Como que é essa questão aí? Geralmente um paciente mais velho que já usou o aparelho antes, que o orto não avisou ele que era um paciente cirúrgico,
ou que ele tirou o aparelho antes, ou que recidivou, e ele volta depois com a queixa, já fui avisado, ou que era avisado que ele era cirúrgico e não fez a cirurgia, ele quer o aparelho alinhador estético. Uma coisa minha, eu tenho por mim que ele põe o alinhador, faz o preparo com o alinhador, e para operar eu peço para montar o metálico. Já perdi paciente por causa disso. E você sabe que esse é um assunto que a gente já falou muito aqui na Bucocast. A gente sabe que o cirurgião, obviamente, prefere os ganchos, né? Prefere o metálico, né? Porque sua preocupação é a estabilidade, né? Eu perdi paciente porque eu ia em outros colegas e tem alguns colegas que falam, não, eu peço para pôr no alinhador ali um ganchinho, tal, mas eram movimentos grandes. Então, quando você vai fixar com o alinhador, a mandíbula não fica estável, a maxila não fica estável. Então, você pode ocasionar de fixar ela torta. Como você pegar um carro, murchar o pneu só do lado direito. E depois não tem o que fazer, é reoperar. Então, com os ganchos, ele está estável. Então, você fixa ela estável. Isso é uma particularidade minha que eu da grande maioria. O híbrido, da grande maioria da grande maioria. O pessoal faz o período do tratamento, vai com o alinhador, mas quando chega previamente da cirurgia, monta o aparelho fixo. Esse é o melhor dos mundos. Se você tem o melhor, por que você vai arriscar? E o paciente... E você sabe o que é legal? Que eu falo com alguns colegas que o paciente fala, não, não quero fixo. Beleza, o cirurgião fala, ok, pode fazer o tratamento com o preparo com o alinhador. Mas para a cirurgia a gente precisa pôr o fixo. E aí explica para o paciente os riscos de você... por conta do alinhador, né? Essa questão que você falou. Antes de eu chegar aqui, eu estava na consulta exatamente com um paciente que ele pediu. Eu falei, vou fazer com o alinhador, eu aceito montar, mas depois eu tiro. Eu falei, tá, depois de 60 dias, que você voltar para o orto, você continua com o alinhador, sem problema algum. Essa é uma realidade. Mas geralmente são pacientes mais velhos. Mais velhos ali. Que já usou o aparelho fixo. Já usou o aparelho fixo. Que tem essa... que não quer usar de novo, que já passou por isso. É o paciente do retratamento, né? Que ocorre muito mesmo. Porque o paciente que chega para você novo, ele quer ortognática, ele está sujeito, ele se submete, né? Ele já aceitou que vai ter que passar por isso. Hoje o paciente com os aplicativos, com o KIA, ele já chega lá sabendo de tudo. Ele já sabe o que vai passar, o que vai fazer. Então, isso é muito bom, porque todo paciente bem informado, o pós é melhor. Porque ele vai saber o que ele vai passar. Isso que eu procuro também passar muito para o paciente. Deixar ele com o máximo de informação para o pós-operatório ele seguir a risca. Ô Juan, quanto tempo a gente tem de gravação aí? 20 minutos. Falta 20 minutos? Isso. A gente grava... 40 minutos, cara, você é doido. A gente começou agora, já falou 40 minutos. Parece que eu te conheço faz 10 anos, bicho. Agora eu não vou ter vergonha de te encontrar nos lugares e te cumprimentar, velho. Doutor Luiz esteve lá no ENEC e disse que não me cumprimentou, cara. Não foi conversar comigo. A gente tinha feito uma entrevista lá, a gente tinha começado nosso podcast lá, pô. A gente tinha começado lá. Doutor, o paciente, ele tem hoje... uma preocupação com a cirurgia ortognática, né? Quando você fala que ambiente hospitalar, você que já vem de algum, né, já está em mais de década dentro da especialidade, hoje com os avanços tecnológicos, planejamento virtual, né, os exames são mais precisos, a gente pode dizer que a cirurgia ortognática hoje ela é um procedimento seguro, né? Obviamente ela tem o risco de como qualquer outra cirurgia, mas se melhorou muito hoje, né? Melhorou muito. Antigamente era fixada com fio, depois com parafuso. Hoje tem a técnica ainda de bico vertical, tudo, mas deixava amarrado. Eram 9, 10, 12 horas de cirurgia. Melhorou muito. Hoje você faz 2 horas e pouco, dependendo dos movimentos, 3, 4 horas. O grande medo deles continua sendo a cirurgia em si e a anestesia geral. Essa é a maior dúvida do paciente. Dúvida do paciente. E a anestesia geral hoje, com o advento das tecnologias, o médico anestesista tem um controle assim do paciente. Melhorou muito, né? Muito. Eu não sei se é só aqui em Brasília ou em São Paulo também que melhorou, porque eles estão mais acostumados com a cirurgia de buco.
Então tem hospitais aqui que tem muita cirurgia, muita. Então os anestesistas já ficam focados. Antes eles brigavam para não pegar a cirurgia de buco. O buco fala que é 3 horas, fica 10 horas aqui na sala. É né? isso mesmo, é verdade. Então hoje melhorou até o relacionamento, tá? Relacionamento. Tá mais tranquilo. A bucomaxilo antigamente tinha cirurgias, quando fazia prótese de ATM com ortognática. Então até hoje é uma cirurgia longa, mas os médicos anestesiam queriam morrer, né? Ficava 10 horas dentro do centro cirúrgico. Você olha ele mal-humorado, e muitas vezes ele não deixava o paciente estável, relaxado, aí vai criando aquele clima ruim. Não, o médico, porque assim, cara, ele é o, vamos dizer assim, ele é o piloto ali, né? Ele é o comandante do negócio. É o né? termômetro ali. É o termômetro ali. Então, assim. Olhou, não gostou de você, deixa o paciente sangrar a cirurgia toda. A relação da bucomaxilo com a medicina mudou muito, né? Melhorou muito, melhorou muito. O buco, ele conquistou, não é que está conquistando. Logicamente, tem ainda muito mais conquistou o espaço. Hoje a gente está muito mais respeitado dentro de hospitais, da cirurgia, tudo. E o médico anestesista, o quanto ele é importante na sua cirurgia? Porque assim, a gente sabe que o pós-operatório vai muito de tudo que acontece no centro cirúrgico. Como que você enxerga esse profissional? Ele é fundamental, fundamental. Tanto para ele deixar um paciente relaxado, que vai pegar um paciente de apneia, que são avanços grandes. Se ele não relaxa a musculatura ali, você fica lá brigando. A cirurgia pode ser em 4 horas, começa, né? Ou ele profunda muito o paciente, depois na RPA o paciente demora muito, sangramento na cirurgia, o anestesista é muito, muito importante. O Dr. Marcos Pita falou no podcast que a gente gravou com ele um mês atrás. Ele tem um médico anestesista que opera com ele faz mais de 20 anos. Tipo assim, ele não abre mão do cara que sempre tá com ele nas cirurgias. Esse trabalho em equipe é fundamental, tem né? uns hospitais aqui que Brasília parece grande, mas é pequena. E tem a hora que a gente vê, aquele anestesista bacana. Tem uns preferidos. Tem os preferidos, né? Quando você fala assim, é com o fulano de tal, você fala, hoje eu tô tranquilo. Tranquilo, né? Nossa. É uma pergunta frequente dos pacientes. Quais hospitais, né? Falou, tem esses hospitais que o hospital para mim tem que ser bom no quê? No anestesista e na enfermaria, no quarto, no atendimento da enfermeira, da técnica enfermagem, que elas são fundamentais ali no pós também. Eu queria que você falasse do paciente com excesso vertical de maxila. Esse paciente, ele tem as suas queixas, né? Uhum. Qual que é a principal queixa desse paciente quando chega para você buscando a cirurgia? Geralmente esse paciente já passou por outros procedimentos, uma gengivectomia, gengivoplastia, porque a queixa dele, ou o profissional que fez, não avisou ele que ele tem excesso de osso, então não é só de gengiva. Então ele tenta tirar a gengiva e continua mesmo rindo, que ele mostra demais os dentes, né? Que os dentes chegam antes. Então a queixa dele é sempre essa. Que ele expõe os dentes, que ele não consegue selamento, fechar a boca certinho, que é os lábios em repouso, e ele respira muito pela boca, acorda com a garganta seca, principalmente aqui em Brasília, que a seca é brava. E aí quando você faz a cirurgia ortognática, qual que é o objetivo da cirurgia para esse paciente e os benefícios que esse paciente tem? Essa é uma cirurgia que ela tem que ser muito bem planejada, porque você precisa impactar a maxila. E se impactar muito, depois o paciente vai ficando mais velho, o lábio vai cair. Aí vai ficar com o lábio passando os dentes, né? Então tem que ser muito bem calculado, explico certo para o paciente, tem o avanço, não avançar muito, impactar para futuramente. Eu não penso no imediato, eu penso esse paciente, principalmente mulher, que ela... Mulher pensa mais na estética, né? Daqui 10, 15 anos a musculatura toda desce, relaxa. Então a gente tem que fazer essa harmonia no pós-imediato e para ela pensar no futuro. Senão depois cai o lábio ali, fica aquela boca no marquito, né? Antigamente. E a paciente fala, mas agora eu não vejo meus dentes. Então a gente tenta planejar bem, fazer uma coisa em médio e longo prazo bem harmônica. E é uma coisa interessante que você está falando, doutor, porque você pode até discutir isso com o paciente, né? Porque a gente percebe que tem algumas pessoas que têm um sorriso gengival
E eu já tive a experiência de falar com essas pessoas e elas gostam desse modelo de sorriso. E às vezes, se você impactar muito e tirar muito isso, às vezes a paciente fica insatisfeita. Então, é uma coisa que você consegue discutir o que o paciente quer e você consegue calibrar isso na cirurgia, medindo o dente, cada avanço que você fizer, o dente vai mostrar mais. Então, isso dá para você balancear ali com o paciente. Ainda mais hoje em programas, né? Você mede ali o avanço e vê mais ou menos como que fica o dente. Você usa hoje o planejamento... Pode falar. O que você falou é verdade. O paciente gosta do dente ali ó, eu não quero você mostrar meus dentes, que é a minha marca. Isso é verdade. A gente sabe de casos de paciente que ficou descontente depois da cirurgia porque ele acostumou com mostrando aquele sorriso e às vezes as pessoas elogiam, nossa, que sorrisão que você tem. De repente você tira o vermelho da gengiva e ela passa a mostrar só os dentes e aí o paciente fica descontente. Então é uma coisa que precisa ser conversado antes. Precisa ser conversado, porque se eu correr isso para você reoperar é ruim. Aí, muitas vezes o colegas ou o botox, né? Para travar aqui e não mostrar tanto. Não deixar de mostrar, né? Travar e mostrar os dentes. Mas aí vai ficar escravo, né? Ele tá sempre fazendo botox. É uma técnica que a médio e longo prazo é ruim, né? Você tem que calcular bem. Para mim é um resultado bacana. Depois do retrognatismo é o excesso vertical. Que é um antes e depois violento. Demais, né? Violento. As pessoas percebem. A gente brinca que o prognato ele só quer abrir sachê nos dentes. Você sabe que eu usei aparelho ortodôntico e eu não tinha uma discrepância assim. Eu não sei que classe que eu era, mas eu fiquei 2 anos, quase 3 anos fiz. Eu usei autoligado ainda. Mas eu tinha uma dificuldade para abrir o sachêzinho, sabe? Cara, hoje é um prazer quando eu vou comer assim. Eu falo assim, eu lembro do aparelho e falo, maravilha, né? Que hoje eu consigo. Prognato, ou deficiência da maxila, né? É o paciente mais tranquilo. Né? Eles são bem tranquilos mesmo. Você usa planejamento, ou você usa o Dolph, ou enfim. O Dolph. Para todos os seus casos? Todos os meus casos tem planejamento. Guias, provo os guias, mostro o planejamento para o paciente. Ele bate o martelo junto comigo. Você mostra antes e depois ou não? Mostro o simulado no 2D ali. Você mostra para ele? Depois mostro, mando para o paciente, é dele. Tem colegas que não, o planejamento não mando, porque se der errado eu tô lascado. Eu não, é dele. Mostro para ele. Pra você. Antes de imprimir as guias ali, ele bate o martelo comigo. Eu pergunto tudo, qual é a sua queixa, como. Eu consigo melhorar isso, não consigo. Eu não vou conseguir fazer isso, melhorar. Porque um lado esquerdo é diferente do direito. Né? Não adianta você tentar melhorar e deixar igual que não vai conseguir. O paciente classe 2, eu queria que você falasse que a gente vai estar postando aí para os nossos pacientes. Qual que é o problema do paciente classe 2, a queixa desse paciente? Do retrognatismo? O retrognatismo. Geralmente é a falta de selamento labial. Ele não consegue fechar a boca. Ele é igual ao do excesso vertical também, ele dorme com a boca aberta, dificuldade de respirar, tá? Muitas vezes ele não sabe, mas eu operei uma jovenzinha, vai fazer 20 e poucos dias, jovenzinha, 45 quilos. Aí entrou o anestesista, a importância dele ali comigo. E ela veio no retorno, nessa semana ela falou, doutor, eu não sabia que eu respirava tão mal. Eu não sabia o que era respirar bem. Isso é muito, muito gratificante. O paciente. Ela está acostumada, porque como a mandíbula é para trás, né, que é o retrognatismo, a via aérea diminui. Então, ela não sabia o que era respirar bem. Eu costumo fazer junto com o retrognatismo a turbinectomia, que é a retirada dos cornetos ali para a passagem de ar fluir melhor. Todo paciente retrognato que tem os cornetos grandes, eu já aviso o paciente, ciente, mostro, explico. A gente faz a turbinectomia em conjunto na cirurgia. Você falou da jovenzinha, a partir de que idade, doutor? Para homem e mulher pode ser feita a cirurgia ortognática? A gente faz um exame que chama Carpal, que mede a dimensão óssea do paciente. Se não tiver mais crescimento ósseo, pode operar. Então, antes falava, depois dos 18... da mulher, do homem também, 18 a 21, mas você fez o exame carpal, não está tendo mais crescimento, pode operar. Já precisou operar
antes da idade por questão de bullying, alguma criança que estava com problema de social, que 14, 13, 15, já operou ou não? Nunca operou? Nunca operei. Que tem uns casos assim, Tem caso. A não ser síndromes, né? Mas de bullying ali, nunca operei, não. O paciente que tem excesso de vertical de maxila, ele se queixa muito da questão de tirar fotos, sorriso. Estética. Como que é esse paciente? Ele é um paciente mais introvertido, né? É um paciente mais quieto. Ele não gosta muito de sorrir, tenta disfarçar o sorriso. Então, é um paciente que muitas vezes eu tenho caminho para o psicólogo, né? Para ver até o que grau isso afetou ele no dia a dia. E é um resultado que é muito bom. E os pacientes ficam muito felizes, esse paciente, né, cara? Fica. Paciente do sorriso gengival, parece que... Fica muito bom. Eu não sei qual que é o paciente que, assim, obviamente, eu não estou no dia a dia clínico dos cirurgiões, mas o paciente, para mim, de apneia e o paciente do sorriso gengival, eu acho que eles ficam... Muda muito, né? De apneia ali, igual do que eu dei o exemplo. Na cirurgia, acabou a cirurgia, ele já vê a diferença. Já vê a diferença. Aquele antes e depois na hora que você faz antes do edema, acabou a cirurgia, você tira ali, manda pro paciente, ele já fica imaginando, já viu que é igual a simulação, que deu tudo certo. É muito bom. O paciente que você avança, que não tem queixo, quando você vê o antes e depois, você olha assim, você fala, putz, o negócio muda pra caramba, Esses né? dias eu fiz o maior avanço de queixo. Deu 10 milímetros. Caracas! Paciente. Caminho minimamente invasiva. Aí faltou todo vazio. Eu fiz o maior avanço. Né? Digo, o que você fez? Eu fiz a minimamente invasiva. Quebra tudo. Cara, uma retrognata, uma paciente de face harmônica, bonita. Faz 10 dias, não teve edema, nada. Tá seguindo tudo perfeito. O queixo dela tá lindo. E parece que chegou, a gente tá no tempo dos queixos. As mulheres agora querem... Maior. É uma moda, né? Exatamente. Estão fazendo até os implantes faciais. Tem muito. Faz também os implantes? Faço os implantes faciais. Tem queixa também de malar, né? Daqui para ter os zigomáticos. Tá muito exigente o negócio, cara. Tá muito. No malar aqui, eu tento fazer aquela Lefor 1 mais alto, com degrau, porque aí já dá uma projeçãozinha aqui. O cirurgião plástico não tá muito amigo dos bucomaxilos, não pode passar muito na frente das clínicas dos plásticos. Eles gostam muito daquele de silicone, né? As próteses, pra gente tirar depois de uns 10 anos, ele... Continua fazendo. Ele reabsorve, não adianta, cara. Não tem jeito. É suturado em músculo ali, depois de 10 anos ele reabsorve osso. Eles fazem os plásticos fazem ainda bastante, mas é só com essa incisãozinha pequena e sutura em músculo. Me fale do paciente prognata, o paciente severo. Qual que é a queixa desse paciente normalmente, doutor? Bullying. Ele sofre mais bullying do que o retrognatismo, o excesso vertical. E a respiração, né? Ele quer comer. Geralmente são pacientes que querem comer bem, que ocluir bem. Não tem a mordida encaixada, mastigação é ruim. Não se preocupa muito com a estética, ele quer só comer bem. Porque ele sabe que se ele não comer bem, futuramente ele vai ter problemas gastro aí de alimentação. E às vezes esses pacientes têm até problema de assimetria também. Vem às vezes um combo que você fala assim, cara... Você fala assim, eu queria conhecer o pai e a mãe, né? Se ele tem 20 anos, você fala, quantos anos tem seu pai? Meu pai tem 43. E sua mãe? Minha mãe tem 40. Traz eles na consulta também. Que às vezes o defeito de fábrica tá lá, né? Já operou pai e já filho, alguma coisa assim? Já teve algum caso assim, não? Ou irmão, parente? Já operei na residência 2 irmãs. 2 irmãs. Entrou uma, acabou, entrou a outra. Já operei um irmão, agora eu vou operar outro. E tem o pai para operar. Porque isso vem de família, né? Isso é genético. Isso é genético. É genético. Operei um rapaz que a mãe veio, que mora no exterior, com um grau de lateralidade e assimetria severa. E prognata. Ele é o mais velho e depois tem 2 irmãos gêmeos e não tem nada. Ele fala, eu peguei tudo. Peguei a assimetria, peguei o prognatismo, peguei tudo.
Veio o combo. Veio o combinho só no mais velho. Mais velho. Um ortodontista amigo meu, Dr. Milquides, ele fala assim, quando vem a paciente, né? Ele faz muito preparo lá em Campinas, enfim. O prognata, o retrognata, ele já começa, faz a consulta. Tem irmão? Tem. Seu irmão já... Não. Às vezes vem, cara. Vem porque às vezes de família. É de família. É de família. Às vezes trata os dois irmãos, às vezes a mãe, às vezes vem. E é verdade. E eles não têm essa noção. Não tem essa noção. É. Porque a família, todo mundo tem o queixo pra trás. E eles convivem normal. Até o dia que um vai e põe o queixo pra frente. Fala, peraí. Aí ele começa a perceber que ele não tinha queixo. Eu operei a dona Isabel, um abraço pra ela. Eu operei ela, operei a sobrinha dela, agora me indicou o primo, tá me indicando todo A família inteira. Genético. A gente faz captação de paciente, passa o endereço que nós vamos buscar, nós trazer a família inteira. Nós vamos poder dar van e falar, vai todo mundo passar lá com o doutor. E passa o sobrenome doutor, aí pra gente. Passa o sobrenome que a gente vai trazer esse povo tudo pra cá. Meu amigo, a gente tá chegando ao final do nosso podcast. Eu de verdade tô com a sensação de que a gente falaria aqui mais 2 horas tranquilamente. Eu sobre fiquei cirurgia muito feliz. ortognática. Parece que eu te conheço há 10 anos, o papo Não, muito gostoso. bom. Parece que a gente tá ali conversando há 10 minutos. E foi 1 hora. Uma muito hora. bom mesmo. Obrigado mesmo de coração. Não, cara, é um prazer imenso poder receber você aqui. Antes de finalizar, ainda eu tenho mais uma pergunta para fazer para você. Eu acho que a cirurgia ortognática, ela muda a vida dos pacientes, né? Ela transforma a vida dos pacientes. E eu acho que essa vocação que você trouxe desde a residência, obviamente, só vai se confirmando, né, ano a ano, cada vez mais você estudando, buscando, né, se especializar, como você estava no ENEC, talvez toda essa bagagem que você tem, você talvez seria o cara que falaria assim, não vou no ENEC, né, mas está lá, entender, né, lá. tecnologia, avanços dentro da área, né? Dentro da área de osso impresso em 3D, eu achei aquilo lá fantástico. Mudando muita coisa, né, As doutor? palestras também, o pessoal não escondeu, que todo mundo gosta de falar as coisas boas, né? Mas as ruins geralmente esconde. E lá foi mostrado. Erro de minimamente invasiva, da técnica, onde que é mais utilizada, onde que é menos. Eu gostei, fiquei apaixonado ali no ENEC. Eu gostei muito, nunca tinha participado do ENEC e foi muito bom. Eu queria que você falasse de como você se sente tratando esses pacientes de cirurgia ortognática. Você recebeu um relato desse seu paciente, né? Que tinha... Porque a pessoa que, por exemplo, igual você falou desse mecânico, o cara sofre, imagine. Acorda no outro dia, às vezes é o sobrinho, o neto, o filho, pô, você ronca e tal. E eu acho que você recebe muito depoimento de pacientes, de relatos parecidos como esse. Eu queria que você me falasse o que move você a tratar desses pacientes, a cuidar desses pacientes, essa inspiração que você, obviamente, tem em poder trazer qualidade de vida para os pacientes. O dinheiro é bom, né? Mas você escutar um depoimento desse, para mim, é a coisa mais gratificante que tem. Aí já chora aqui, ó. É massa isso, cara. Você trazer o paciente de volta para um ciclo. Você mudar vidas. Que quem opera é Deus, né? A gente é só instrumento na mão dele. Você poder ajudar é muito bom. Isso daí você corta, hein? Pô, cara, chorando não. Eu acho que você falar com o coração é uma coisa assim que a gente... Eu sou emotivo, então esse depoimento que ele deu, eu choro, eu abraço, choro. Cara, isso aí... Você sabe que eu tô dentro da especialidade, como eu falei lá no começo, faz 10, 12 anos. E eu perguntei isso pra você porque... E é engraçado que não é pra todo mundo que eu pergunto, mas você fala com uma alegria, assim, do que você faz... E eu tava aqui pensando, eu falei, cara, ele fala de um jeito... Porque a gente não é da área, mas eu já entrevistei muitos cirurgiões. E a gente tem que, obviamente, a gente que é da especialidade, a bucomaxilo, ela é uma profissão rentável. Um bom cirurgião hoje, ele, obviamente, com o seu trabalho, com o seu esforço, ele consegue construir uma carreira muito boa dentro da especialidade. Sim. É inegável isso. Mas... o que a bucomaxilo transforma de vida, o que faz na vida das pessoas é impactante demais. É o que me move. Você poder devolver um pai de família dormir no quarto com a esposa é muito bom.
É uma coisa... E só quem tem um problema é que sabe, né? Às vezes a pessoa assistindo fala assim, nossa, mas será que é tão... É tudo isso? Você vê um excesso vertical, uma mulher saindo, que não saía, né? Tendo uma vida social, é muito, muito gratificante. Não tirava foto antes? Não tirava foto. Você fazer parte, ter o privilégio de poder ajudar, é muito bom. Dr. Luiz Fernando Goulart Cardoso, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no nosso canal da Bucocast. Obrigado, estou imensamente honrado. Estou realizando um sonho aqui, te acompanho. E obrigado mesmo. Eu que agradeço, meu amigo. Se tivesse uma... Eu não sei se você toma uma gelada. Se tivesse uma cerveja aqui, aí não ia ficar... Fica a tarde toda. Se tivesse um qualquer aqui, tivesse um sambinha, alguma coisa... Quando você vier com mais calma, você me chama ali, a gente organiza isso. Aquele negocinho de fim de tarde, de sexta-feira. De bate-papo. De boteco. Aí nós ficaria aqui a tarde toda. Se você vier com mais calma, você me liga e a gente organiza essa parte aí. Obrigado, viu? Foi um prazer imenso. Foi um prazer, foi meu. Obrigado mesmo. Obrigado, meu. Papo muito bacana. Eu sou tímido, minha esposa sabe. E para mim eu consegui passar aí um pouco aí para vocês. Da sua experiência. Fala da esposa, tá aqui com a gente, qual é o nome dela? Laís. Minha esposa tá minha companheira, o amor da minha vida. Tá nos bastidores aqui com a gente. Tá nos bastidores aqui. Doutora Laís, não, Laís. Tô acostumado sempre com a esposa do cirurgião, sempre doutora, essa é a Laís. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal. Nós vamos estar compartilhando alguns cortes desse episódio aqui também no Instagram, né? Então você pode acompanhar lá o nosso Instagram e fazer um agradecimento especial aqui à Dinâmica, né? Ao Ulisses, ao Márcio, que tem participado da Bucocast, Goiânia, Brasília. Um abraço para meus amigos aí e nos dá essa oportunidade de poder conhecer um pouco mais da Bucomaxilo aqui na região sudeste em Brasília. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.